Olá, eu sou o chefe Gabriel e vou mostrar para você agora uma função do forno combinado programável Victory bem importante, que é o sensor de núcleo, bem utilizado para peças grandes ou para longas cocções. Essa função ela é muito importante para você principalmente garantir o ponto dos seus preparos e saber que eles estão cozidos por dentro sem ter que necessariamente abrir a peça de carne ou a receita que você estiver preparando. Nós vamos utilizar um corte da parte da costela e do lombo suíno, que é uma peça que exige uma cocção correta. E para isso nós vamos utilizar o sensor de núcleo. O sensor de núcleo é um termômetro que vai ficar dentro do preparo durante a cocção e a gente vai informar o quanto a gente quer que o centro desse alimento chegue, aí ele para de cozinhar. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. A sonda ou sensor de núcleo é inserido no centro de alimento durante ou antes do processo de cozimento, controlando com precisão a progressão da temperatura no núcleo do alimento, determinando o desligamento automático do aparelho ao alcançar a temperatura pré-fixada. Muito útil para cozimento das carnes e peixes, sobretudo quando em grande volume. Quando utilizar o sensor de núcleo, automaticamente o tempo não funcionará. Somente marcará a temperatura necessária para atingir a temperatura desejada do núcleo. A temperatura máxima de controle é de 90 graus Celsius. Nas funções assados grandes, pedaços pequenos, aves, peixes, confeitarias e ΔT, é necessário o uso do sensor de núcleo. Então você vai poder utilizar o sensor de núcleo em quase todas as outras funções, dependendo do alimento que você está cozinhando. Como nós vamos fazer uma peça grande de carne, eu vou optar por utilizar a função combinado. Seleciona o combinado, opção de tempo ou sensor de núcleo. Vamos selecionar núcleo, confirma no botão. Temperatura interna desse sensor de núcleo. Por ser uma carne suína, eu vou trabalhar com 72 graus. Seleciono aqui, 72. Dou OK. Para ajustar a temperatura, nesse caso dessa carne, para ter uma caramelização bonita, a gente vai trabalhar a 230 graus. Dou Start. Então agora que a gente já deu Start, dá para a gente acompanhar o que está acontecendo aqui pelo visor. Então ó, a temperatura do núcleo está 0 grau, porque essa carne estava bem gelada. A programação dele está para 72 e o forno está programado a 230. Agora é o tempo que ele achar necessário até chegar na temperatura que a gente quer. Então agora o núcleo já atingiu a temperatura que a gente queria, só retirar a carne e ver o resultado. Tá aí o resultado então. Carne perfeitamente cozida, temperatura que a gente esperava, suculência. Então acesse o nosso site e siga nossas redes sociais para maiores informações.